Oi, gente. Em meio a toda essa confusão que nos envolve com a pandemia do Covid-19, muitos pastores, especialmente jovens pastores e plantadores, têm me feito uma pergunta recorrente. O que nós deveríamos fazer como líderes, como pastores comunitários nesse momento? Quais seriam os movimentos que nós deveríamos ter? Bom, deixa eu tentar responder essa pergunta, mas antes fazendo menção a um escritor húngaro, um filósofo, pensador, que disse o seguinte acerca desse momento da pandemia e a sociedade ocidental. Ele diz: é como a sociedade responde a um desastre que determina ao longo prazo o seu legado. Ou seja, aplicando a vida da igreja, a maneira como a igreja responder a essa crise, eu creio, a longo prazo ou talvez a médio prazo, vai determinar grandemente o seu legado. Ou a sociedade vai ter a igreja como uma entidade, uma instituição significativa e relevante nesse processo, ou a sociedade vai interpretar a igreja como algo desnecessário e irrelevante. O momento de crise é um momento de abismo e de oportunidade, e cabe a nós respondermos da maneira apropriada, fazendo desse momento um momento de oportunidade. Mas aí que vem o problema que eu queria convidar você a pensar seriamente acerca disso. Eu particularmente entendo que 3 movimentos deveriam caracterizar a igreja e a sua missão diante da sociedade nesse momento que nós estamos vivendo. O primeiro movimento eu chamo de 100% digital. O segundo movimento eu chamo de cuidado pastoral. E o terceiro movimento eu chamo de mobilização comunitária. Deixa eu explicar esses movimentos para você. Primeiro, o movimento 100% digital. Esse é o que aconteceu já há 3 semanas atrás, quando de repente nós não pudemos mais nos reunir em prédios, em encontros públicos e de repente todo mundo teve que ir para o digital, teve que ir para o mundo online. Igrejas que não tinham estrutura alguma, em questão de 2, 3 dias estavam transmitindo os seus encontros presenciais. Foi uma coisa tremenda o que aconteceu, e isso me faz lembrar o que a ativista e escritora canadense Noemi Klein diz acerca desse momento. Ela diz: em momento de crise, as ideias mais inesperadas de repente se tornam possíveis. E é isso que a gente está vendo acontecer na vida das igrejas no contexto brasileiro, norte-americano e em várias partes do mundo. De repente, uma criatividade sensacional emerge. Eu nunca vi tanto conteúdo sendo produzido através de lives, eu não vi tantos textos serem escritos abordando a problemática no momento, eu não via tantas igrejas se movimentando e fazendo diferente, desde do ensino para crianças, para adolescentes, grupos pequenos, discipulado, encontros de liderança e os seus cultos públicos. Mas esse é o primeiro movimento. Se você ainda está lutando nesse movimento, ou se você fez esse movimento apropriadamente, mas se perdeu nele e não fez o segundo movimento, eu diria que o seu pastorado e a sua comunidade local está em risco. Por isso eu queria chamar a sua atenção para o segundo movimento que eu creio que nós devemos ter, que é o do cuidado pastoral. As pessoas gradativamente, nesse momento de isolamento, nesse momento de anseio, de ansiedade, nesse momento de incertezas, elas vão mais e mais precisar de cuidado pastoral. Vai existir um momento, se esse momento já não chegou, que elas entram num processo de saturação diante de tanta informação, tanta live, tanto texto, tanto culto online, tantas mensagens de WhatsApp, e o que elas estão precisando é que alguém, de maneira muito pessoal, de maneira muito íntima, por exemplo, ligue para elas e pergunte como elas estão, pergunte se existe algo que possa ser feito para ajudá-las nesse momento e ore
com elas. Eu tenho visto dentro da própria liderança da minha comunidade local esse clamor, esse gradativo clamor. As pessoas estão precisando e vão precisar mais e mais de cuidado pastoral. Elas precisam ouvir a voz dos seus pastores e os seus pastores precisam ouvir a voz das suas ovelhas, porque nós precisamos, nesse mundo onde nós transformamos o smartphone numa produção de texto, nós precisamos redescobrir que o smartphone serve também para nós fazermos telefonemas, e nós vamos então perceber que o tom da voz muitas vezes comunica bem mais do que o conteúdo da fala, e pastores precisam perceber o tom da voz das pessoas, e as pessoas precisam perceber o tom de voz do seu pastor. Então, o primeiro momento foi o 100% digital, mas nós precisamos tomar cuidado, porque existe um segundo movimento que nós precisamos fazer, que é o cuidado pastoral, o cuidado com as pessoas. Mas aí vem um terceiro movimento. Esse terceiro movimento, ele necessariamente não vem depois do segundo movimento, talvez ele se sobreponha ao segundo movimento, e eu chamei esse terceiro movimento de mobilização. Mobilização comunitária, mobilização das pessoas. Por quê? Porque no primeiro movimento, o que eu percebi é que, diante da crise, acertadamente, pastores e líderes assumiram a responsabilidade e passaram a fazer quase que tudo. Eles transmitem as mensagens, eles mandam as devocionais, eles preparam os estudos bíblicos, eles fazem as lives e tudo mais. No entanto, eu creio que nós estamos perdendo uma grande oportunidade, que é a mobilização do povo de Deus nas suas casas. É um momento muito rico, muito apropriado para isso, e as pessoas precisam se sentir conectadas à missão como igreja nesse momento. Se você continuar fazendo cultos pela internet simplesmente e cuidar delas individualmente, o que já é um grande passo, mas não oferecer para elas o senso de comunidade, o senso de que nós ainda estamos em missão. Esse momento de isolamento social não é um momento, não é um gap na missão da igreja, é parte da missão da igreja. Nós precisamos descobrir como encarnar o evangelho nesse contexto. Acerca dessa mobilização, eu não sei se você já se deu conta que, de repente, tem havido uma verdadeira enxurrada de vídeos, por exemplo, de corais de igreja cantando, cada um da sua casa, cada um da sua tela de computador, mas fazendo coisas maravilhosas. Tem também emergido igrejas fazendo vídeos onde os seus membros, cada um canta uma parte de uma canção, a mesma canção. Ainda existem igrejas que estão fazendo vídeos nos quais diferentes pessoas de diferentes idades fazem leituras responsivas de textos bíblicos nesse momento. Para mim, tudo isso reflete o seguinte: as pessoas estão entrando num processo de que elas sentem a necessidade de se conectarem a algo maior, se conectarem comunitariamente. Agora, nesse processo, cuidado para a gente, para você como pastor e líder, não acabar conectando as pessoas, mais uma vez, a uma atividade que só diz respeito a elas, para o bem-estar pessoal daqueles que pertencem à igreja, e não a cidade e a missão diante das pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Ou seja, use esse fator, essa necessidade de conectar e mobilizar pessoas, pensando também em formas delas servirem os seus vizinhos, delas servirem a cidade. Aqui no nosso contexto local, nós criamos
um processo chamado Igreja em Movimento, através do qual pessoas podem ajudar na compra de material para pessoas idosas, na doação de sangue, no suporte a pessoas que são pequenos empresários e que estão passando por dificuldades financeiras, entre outras coisas. Esse é um momento de mobilizar a comunidade que está em casa, mas existe algo que pode ser feito a partir das nossas casas para abençoar a nossa cidade. Então, esses 3 movimentos eu creio que deveriam marcar a nossa atuação como líderes e pastores nesse momento. O primeiro deles, 100% digital. Eu creio que você já passou por essa fase. Então eu desafio você a prestar atenção no segundo movimento, que é o cuidado pastoral, o cuidado das pessoas. E o terceiro movimento, a conexão, a mobilização das pessoas para que elas tenham um senso de comunidade, apesar de estarem isoladas. Eu creio que esse momento que nós estamos vivendo é um momento de uma tremenda oportunidade. Nunca as pessoas estiveram tão abertas para ouvir uma palavra de Deus, para ouvir acerca do Evangelho. Recentemente eu vi uma apresentação do tenor Andrea Bocelli na frente da Catedral de Milão, sozinho, cantando Amazing Grace. Foi espetacular perceber que milhares e milhares de pessoas espalhadas pelo mundo estavam assistindo aquilo e ouvindo a pregação do Evangelho através dessa música. Que esse seja um momento tremendo para a vida da igreja, para a missão da igreja, e você que é pastor e líder é uma pessoa essencial nesse processo. Seja criativo, se torne 100% digital como igreja, mas cuide de pessoas, não se esqueça do contato pessoal e mobilize as pessoas em torno de um senso comum para que nesse tempo de isolamento elas se sintam também uma comunidade em missão na sua cidade. Deus o abençoe tremendamente.